Bom dia, Flores do Dia. Soco Matinal, seu programa compilado de informações de mercado financeiro, macroeconomia e geopolítica. Chama, Potan. Hoje temos aqui as notícias, uma notícia que a gente tem orgulho de falar, que é pode vir a vir o fim das assessorias. Isso mesmo, vir a vir. Por quê? A Anbima publica novas regras para transparência na remuneração dos assessores. Aqui na VP Capital a gente remunera a partir de fee-based, né, que é uma porcentagem sobre o patrimônio total. São consultores. E somos consultores, que é totalmente diferente de um assessor. Como a gente gritou isso para o mercado através do nosso grande canal que a gente tem, Investidor Sardinha, colocando outdoor em quase todos os aeroportos do Brasil, o que aconteceu? Legal, agora a Anbima finalmente vai acabar de certa forma, né? A gente está indo em caminho a isso, né? Acabar com essa forma de remuneração que é uma comissão de rebate. Então esperamos aí novas movimentações da Anbima. Essa é uma medida ainda incipiente, mas veremos aí talvez daqui os próximos anos acabando essa forma de remuneração que é um pouco contraditória, né? Eu achei muito curioso o quão pouca relevância teve essa notícia nos grandes veículos de comunicação do mercado Por que financeiro. será, Por que meu amigo será? Matheus Será que Malheiros? ninguém noticiou isso, né? Por que será? Então é isso, ó. Pergunta. A gente noticia, vai acabar essa forma de comissão, que é o seguinte: o assessor ele ganha conforme escolhe ativos que tem menor rentabilidade para você. Então ele pega na sua carteira, coloca lá um COI, um fundo de investimento, um fundo que não rende tão bem, pega uma porcentagem para ele e se remunera assim. Aqui a gente cobra, fala, ó, eu vou tirar tanto de você. Só que aí a gente não coloca nenhum ativo ruim na sua carteira. É isso. Posso falar isso ou a Anbima vai atrás de mim? Não vai. Então vamos embora. Seguimos então com a próxima notícia, que é: a China anuncia medidas para estimular o setor imobiliário novamente. Todo dia essa notícia? Todo dia, dia novo. Então agora a gente vai falar sobre um novo pacotão aí da China, trazendo aí novos estímulos para a economia que já está... Pacotão vai trazer estímulos. O que tem? Curioso. Ué, sua libido tá muito alta. Você tá pensando o que você tá pensando. Deixa ele tá na puberdade. Tá nada. Ixi, você tem certeza que não tá. Só tô falando, vai trazer estímulos. Vamos trazer É estímulo. muito dinheiro que a gente tá falando na economia chinesa. Pô, esse cara, ele... Malheiros, vamos seguindo. Isso aqui é um programa de tradição, Malheiros. Milei afirma que pode adotar regime de câmbio flexível. E aí vocês vão entender hoje no programa o que é um câmbio flexível, né? Então, o Milei ele fez aquela suspensão de controle de capital, gerou algumas consequências e a gente vai falar um pouco sobre essa movimentação aqui. Então essas são as principais, temos outras inúmeras notícias aqui no seu Suco Matinal. Ao meu lado, vou apresentar para quem nunca viu, Matheus Malheiros. Desde o dia que te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Bom dia, sou o Matheus Malheiros, consultor da UVP Capital. Tá difícil. Olha lá, aí José Jagger, consultor também aqui da UVP Capital. Bom dia, garotas. Olá, rapazes. Ô, louco. Tá bom. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Não vem com poesia aqui, não. Você tá muito poeta hoje, Não é um cara. programa de poesia, não. Programa de notícias. Programa de Vamos lá. É um programa de tradição. Começamos então agora a parte dos índices, onde a gente retira toda manhã os índices do mercado para você se manter atualizado. Além disso, o Matheus Malheiros traz alguns comentários aí sobre os índices para que vocês entendam um pouco da repercussão do que está acontecendo no mundo inteiro. Hoje o programa vai ser diferente. Por quê? A gente parou com a síndrome de vira-lata. Então agora também tem Ibovespa e IFIX dentro dos índices. Então nossa bolsa ontem fechou 131.749 pontos, operando em uma leve alta de 0,54%. A gente não colocava Ibovespa? A gente A nunca gente falava falou do Ibovespa. mundo inteiro e não falava A gente da falava B3. da Coreia do Sul e não falava do Bovespa. A gente falava do Kwanzaa chinês e não falava de Ibovespa. Kwanzaa angolano. Kwanzaa angolano. E não falava do Do Brasil. Ibovespa. Errei, fui moleque. Pois é, demorou cara. um pouquinho pra Demorei. perceber. Não, isso Mas é- aqui é um programa de tradição e inovação e tecnologia. Então trouxemos agora. 23 mil inscritos. 23 mil Em inscritos. comemoração aí aos batemos. 23 mil, nós trouxemos o Ibovespa aqui. A gente estava esperando desde o início do programa bater 23 A pra marca de trazer. 23 mil. Porque Então- 23 foi o ano passado, que foi um ano... Não. Vai, Malheiro, vai. Continue com os O índices. destaque do Bovespa foi principalmente a Vale, que com uma forte produção trimestral teve uma alta aí de 1,91% e a Embraer subindo aí 6,74% com um novo relatório positivo de várias casas de análise. E o IFIX operando em neutralidade é 3.233 pontos. Nos Estados Unidos a gente tem os mercados operando sem direção única, mas com alta principalmente nas ações de tecnologia ali no S&P 500 e no Nasdaq,
com o Dow Jones registrando um novo recorde histórico pela segunda vez apenas nessa semana. Então, dentro do radar aí de divulgações de indicadores econômicos, a gente está de olho agora nos pedidos semanais de auxílio-desemprego dos Estados Unidos e nas vendas do varejo de setembro. E, claro, acompanhando agora essa temporada de balanços dentre as empresas. A Netflix vai divulgar hoje os seus resultados após o fechamento do mercado. Na Europa, a gente tem as bolsas iniciando aí já no positivo, aguardando principalmente uma decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juros, que a gente espera que seja anunciada uma queda. E no Reino Unido teve uma desaceleração da inflação maior do que o esperado, o que trouxe novas expectativas que o Banco da Inglaterra, o BOE, corte as taxas de juros, o que acabou impulsionando ações inglesas nas últimas horas. Mercados na Ásia fecharam majoritariamente negativos, principalmente após o novo pacote de estímulos para o mercado imobiliário na China não agradar tantos investidores quanto esperado. Então a China caiu, acabou puxando o restante do mercado junto. Por fim, commodities, a gente tem aqui o petróleo operando em leve alta, com os investidores novamente avaliando os riscos potenciais do Oriente Médio, e o minério de ferro fechando no menor nível dentro de 2 semanas, principalmente por conta dos estímulos não agradarem tantos investidores. Nas moedas, a gente tem o dólar, que fechou uma alta de 0,14% a 5,66, e o euro em alta de 0,07% a 6,15, e o Bitcoin operando perto aí de $67.300. Maravilha. Primeira notícia internacional que nós trazemos aqui é sobre esse pacote de estímulo à economia chinesa. Dessa vez, voltado para o mercado imobiliário, que a gente sabe que é um dos maiores mercados ali que fomentam a economia chinesa. O governo, então, anunciou essas novas medidas para revitalizar o setor imobiliário. A gente sabe que ali na China essa parte é muito fomentada pelo próprio Partido Comunista Chinês, aonde constrói muitos prédios, alocam algumas pessoas, quando não alocam, inclusive, realizam a derrubada dos prédios para novamente estimular a economia com novas construções. Nesse pacote, né, o governo destinará 4 trilhões de yuans, ou seja, 550 bilhões de dólares ali, o que já é uma medida extremamente grande, para projetos habitacionais prioritários, que são a fim de concluir apartamentos que já estão inacabados. Ou seja, além de construir novos, também a maioria vai ficar para terminar alguns projetos imobiliários que estão inacabados ali. Pois é, esse modelo de crescimento econômico da China foi bem curioso, porque, que nem o Edson falou, eles construíam prédios para destruir e daí construir de novo só para ficar gerando economia. E com isso a gente fez ontem um paralelo, uma situação prática que a gente vivenciou aqui, que foi o seguinte: a gente estava no carro, andando, uma descida, e tinha um quebra-mola na descida, e a gente chegou à conclusão que aquele quebra-mola na realidade só existia para fazer você quebrar o seu carro e girar a economia. Então foi uma excelente decisão da prefeitura colocar uma lombada aí numa descida para estimular a economia de um país. É mais ou menos nessa lógica que a China ia seguindo. Construía para destruir e ficar nesse ciclo infinito de setor imobiliário. Mas isso acabou não funcionando bem. Você teve várias incorporadoras tendo dívidas gigantescas que foram acumuladas ao longo dos anos na China. E quando você passou para o ambiente de juros um pouco mais altos, pesou nos resultados dessas empresas, dentre as quais várias pediram falência, dentre elas a Evergrande, que é uma das principais empresas do segmento do mundo, acabou enfrentando dificuldades financeiras. Então, buscando estimular agora esse setor imobiliário, a China vai injetar 4 trilhões de yuan, o equivalente a 550 bilhões de dólares. É muito dinheiro, é 25% do PIB do Brasil, eles vão injetar ali dentro do setor imobiliário. Mas por quê? É um setor que dentro da economia chinesa é extremamente relevante, é representante aí de 1/4 do PIB da China. Então, se você tem essa demanda fraca no setor imobiliário, tem esse momento de crise, afeta diretamente o consumo, porque os imóveis são a principal forma de poupança do povo chinês e onde são feitos investimentos. Se você tem esse setor desacelerando, a economia não gira, e isso traz uma baixa demanda que afeta o mundo inteiro, porque a China deixa de demandar produtos e serviços de outros países por conta disso. Então, o impacto que a gente sofre aqui no Brasil seria em relação ao minério de ferro ali na Vale, que o principal consumidor dessa commodity é a própria China. E quando você tem esse setor indo devagar, a baixa demanda pelo minério acaba resultando em preços baixos, que é o que a gente já vem acompanhando nos últimos meses aqui dentro do Soco Matinal, e consequentemente as ações da Vale acabam ficando embaixo, que pode afetar diretamente seu bolso como investidor. Mas claro, tem toda essa repercussão global aí na questão de comércio mesmo, do que eles podem demandar de outros países, por isso que é tão relevante trazer essas notícias da China. Não só a Vale é impactada, como também as siderúrgicas e metalúrgicas aqui do Brasil. Então é como um todo, várias empresas do nosso Brasil aqui são prejudicadas por conta da China.
Como a gente é dependente dos outros, né, cara? E Isso o é complicado. Brasil é um país exportador de commodity, principalmente commodity e serviço que a gente tem aqui, não tem uma indústria desenvolvida. Se for pegar o Ibovespa, quais são as maiores empresas que tem? Petrobras, Vale, antes era a Paranapanema, que vendia cobre, então só comoditizada, e bancos. É isso que a gente tem aqui, Que são os mais lucrativos do mundo. que são os mais lucrativos do Uma mundo. taxa de juros do jeito que tá. Não é porque essa questão dos bancos serem tão lucrativos é porque no Brasil a gente tem um oligopólio dessas instituições. Então pega ali nos Estados Unidos, quantos bancos que tem? Relevantes mesmo. Muitos. Você tem, claro, alguns colossos, mas é um setor muito mais competitivo do que no Brasil. Então, quando aqui você tem 10 instituições financeiras que são responsáveis por aproximadamente 80% de todas as transações do sistema financeiro nacional, você entende por que esses bancos são tão lucrativos. Você não tem ali, de fato, uma concorrência. Né? Você tem, no máximo, pega ali um pedaço do outro, depois pega de novo, e você acaba ficando dessa forma. Por isso que é tão bom você, investidor, ter ações de bancos na sua carteira. São extremamente lucrativos aqui no Brasil. Outra coisa importante também que vale mensurar, então, que o Matheus quis trazer pra vocês aí, é que se o Itaú quebra o Brasil. Basicamente. E o que não quebraria. Por isso que é uma... O Itaú tem 50% da carteira quase do Brasil inteiro. Não É só Itaú, absurdo. como qualquer banco grande, assim, Santander, Bradesco, quebra o Brasil. Porque é um oligopólio. Isso. Não, você tem um efeito dominó dentro do sistema financeiro, porque uma instituição financeira depende da outra. Você tem ali as operações do overnight que são feitas, que é o quê? Os bancos eles têm que fechar o dia com o balanço deles no positivo. Então tem que ter, no máximo, o mesmo número de depósitos e retiradas. Quando isso não acontece, um banco tem que prestar o dinheiro de outro para atender essa regulamentação do Banco Central. E além disso, claro, um banco é credor de outro. Então você tem uma interdependência entre as instituições financeiras. Por isso que até o que eu comentei antes de ontem no Soco Matinal, quando você tem uma instituição muito grande quebrando, pode ter certeza que vem mais junto. Que foi o que aconteceu, ou iria acontecer ali durante a crise de 2008 que teve nos Estados Unidos. Se um titã cai, todo mundo cai junto. Então aí é caos generalizado. De fato, acabou o Brasil. Isso não é um exagero falar que se uma dessas instituições quebrar vai ser uma crise muito severa. E aí uma questão interessante para você fazer uma análise de um banco dentro das perspectivas dos números que ele tem é o índice de Basileia. Por quê? O índice de Basileia é um número... Vou deixar o José explicar. José, explique aí para o pessoal o que é o índice de Basileia, de maneira bem simples, para uma pessoa que não é do mundo de investimentos, para que ele entenda ali o quanto que isso mostra a saúde financeira de um banco e o quanto que ele pode quebrar ou não de acordo com isso. O índice Basileia, de maneira muito simples mesmo, é o percentual que um banco tem de valor alocado que pertence a ele. Ou seja, a gente tem uma taxa hoje de índice Basileia que para um banco ser saudável tem que ter pelo menos 12%. Então, normalmente esses bancos menores que a gente enxerga, eles têm um pouco mais perto de 12%, e os bancos mais saudáveis, maiores, têm um índice Basileia um pouco maior. Então, quanto maior o índice Basileia de um banco, significa que mais saudável ele é, porque mais valor em caixa ele tem que é dele mesmo. Por exemplo, se um banco tem 12% do índice Basileia, significa que cada 100 mil reais, 12 mil é dele, e esses outros 88 mil são das pessoas ali, clientes do banco, que estão deixando seus valores depositados ali no banco da instituição financeira. Ou seja, se todo mundo quiser sacar do banco ao mesmo tempo, Ele quebra. ele quebra. É isso. Isso vale para todos os bancos. E aí que tá uma pegadinha, que é o seguinte, por isso que banco depende principalmente de boas notícias e não de más notícias. Porque se existe uma grande notícia de que um banco pode estar quebrando, mesmo que ele esteja totalmente saudável, ele quebra. Por quê? Porque se um banco tá começando a quebrar, eu falo, pô, vou tirar meu dinheiro de lá. E aí todo mundo começa a tirar. E aí o índice de Basileia começa a cair, e aí o banco quebra. O banco quebra na notícia. Olha que interessante. Por isso que vira uma rede sem fim. Se um banco quebra, todo mundo começa a sacar o dinheiro dos outros bancos, tudo quebra, o sistema financeiro vai embora. Só que isso é quase impossível. O sistema financeiro vai embora, basicamente é uma crise global, acaba, entendeu? Não tem como. Então o governo ele ajuda, ele vai lá e custeia boa parte desses movimentos. Por isso que o governo necessariamente ele precisa estar junto com o Estado, paralelo ao mercado financeiro. Ele tem que ser amigo mesmo com taxas de juros muito altas. E aí fica complexo. Então a gente vai para outra notícia internacional falando sobre ele, nosso queridíssimo. Tinha tempo que a gente não falava dele aqui, né? Bateu até uma saudade no fundo do peito, que é Javier Milei, libertarianismo, Cara, é o polêmico. cavaleiro da lança vermelha. É polêmico. Ele agora quer adotar, de acordo com ele, uma afirmação dele, o regime de fluxo cambial flexível. O que a gente está falando? A gente está falando de câmbio flutuante, um dos tripés do sistema macroeconômico, ou seja, do tripé macroeconômico, né? Eu acho muito bom que você fala tripés, é um dos tripés. Um dos tripés. É um dos tripés. Um tripé, um dos três pés. É um dos três pés. Três Essa dos- aspa, Três Edson. dos tripés. Diga. Então, o câmbio flutuante, hoje a gente tem modalidades comuns aqui que a gente trabalha aqui no Brasil, que é o câmbio flutuante sujo. O que seria o câmbio flutuante sujo?
caso ocorra de maneira muito incisiva uma disparidade muito grande do preço do dólar frente ao real, acaba que o governo vai ter que intervir para mitigar muito dessa flutuação. Então a nossa política hoje é a flutuante suja. O que seria uma flutuante limpa? É que o que o Milei quer adotar, que é uma política de câmbio que, independente do governo, quem vai decidir o quanto que a moeda vai estar valendo será o mercado como um todo. E também tem a política de câmbio fixa, que daí o governo decide que a sua moeda presente vai ter um preço frente a alguma moeda, por exemplo, o dólar, que é a moeda mais forte internacional, por exemplo, 300 pesos vai equivaler a $1, e o governo vai lutar para manter essa paridade aí. O que é bem prejudicial, ou pode ser prejudicial, para uma economia, e eu vou trazer esse dado aí mais tarde. Olha tanto que é interessante. Quando a gente vai para isso, a gente volta no governo Sarney, onde há o congelamento de preços. E aí, assim, para uma pessoa muito básica, pode pensar que isso é bom, mas assim, a história mostra desde Roma, e há 2000 anos atrás, que o congelamento de preços não faz sentido, que é você determinar o quanto que os produtos e serviços devem ser comercializados. Ou seja, tal produto, o arroz no mercado deve ser vendido ao preço X. Só que o que rege a economia é a oferta e demanda. Então, a gente tem essa fixação do câmbio, né? E a gente tem o câmbio flutuante, onde a gente solta a paridade entre real, dólar, yuan, kwanza angolano, solta de acordo com a oferta e demanda e outros fatores que são de comercialização. E o que o Milei busca com essa notícia? O Milei, como bom libertário que é, ele é muito a favor do livre mercado. Ou seja, as vantagens que ele enxerga que pode trazer para a economia da Argentina seriam uma maior atração dos investimentos estrangeiros, porque não teria barreiras para a entrada desses investidores no país. Outra coisa que é muito interessante é o aumento na liquidez da economia, porque mais dinheiro circulando livremente estimula a economia, e assim como a facilidade para empresas internacionais entrarem no mercado argentino. As empresas têm mais liberdade para repartir os lucros, fazer movimentos, facilitando os negócios globais. E se bem gerido, cara, tu tem uma política hoje de câmbio assim livre, como é o que o Milei quer fazer, pode reduzir também a necessidade de mercados paralelos e distorções no câmbio da Argentina, Que hoje ocorre muito. que hoje ocorre totalmente. Mas também não é só flores, tá? A gente também pode ter algumas desvantagens. Sem controle do câmbio, quantidades de dinheiro podem sair e entrar muito rápido na economia aí, o que pode prejudicar. Imagina se de um dia para o outro sai todo o dinheiro da Argentina e no outro dia entra tudo, vira uma bagunça. Também tem uma vulnerabilidade muito maior a crises externas, ou seja, se outros mercados que estão dentro da Argentina começam a ter crises, acaba que a Argentina pode ser prejudicada também. E além também da perda do controle da política monetária, porque quando tu tem um dinheiro saindo e entrando de maneira mais livre, sem um governo estar ali em cima desses valores, essa liberdade pode dificultar o controle da inflação e as taxas de juros pelo governo também. Então é algo que pode atrapalhar o governo do Milei. Maravilha. Sobre o regime cambial, eu quero trazer essa aspa de como que funciona o controle de câmbio no caso de países que adotam regime de câmbio fixo ou o câmbio flutuante sujo, que nem o Brasil. Todo o câmbio tem ali seu preço definido por lei de oferta e demanda do mercado, simplesmente. Então, por que o dólar sobe? Vão demandando mais dólares no mercado que reais. Então, para fazer esse controle, caso você tenha uma volatilidade nos preços do câmbio num curto período de tempo, o nosso Banco Central entra como vendedor de dólares no mercado. Então, ele começa a vender dólares, justamente, porque quando você vai lançando essas moedas aí no mercado, você aumenta a oferta, que consequentemente acaba abaixando o preço. Então faz esse controle de câmbio. Qual que é o problema disso? Quando você tenta manter de fato um câmbio fixo para uma moeda que vai valer menos do que a outra a longo prazo. Aí por várias questões, é uma moeda mais inflacionária, por exemplo, até essa teoria, né, da paridade de poder de compra, que teoricamente ela diz que o diferencial de câmbio de dois países vai se dar pela taxa de inflação deles ao longo do tempo. Claro, isso não é perfeito porque tem particularidade de cada país, como preferências do mercado. Mas imagine que num tempo zero, você tem o mesmo produto em dois países que custa 100 unidades monetárias. Aí passou algum tempo, em um país está 200 e no outro está 400. No caso, o câmbio seria de 2 para 1, porque uma moeda se desvalorizou o dobro em relação à outra. É isso que diz basicamente a teoria da paridade de poder de compra. Então, se a longo prazo uma moeda é mais inflacionária que a outra, não faz sentido você tentar manter um câmbio fixo. O mercado é naturalmente bater nisso. Só que para você fazer esse controle, você teria que ir vendendo a outra moeda a mercado. E isso é queimar reservas internacionais, que é o que aconteceu com o Brasil. A gente foi vendendo nossos dólares que tinha para conseguir manter o câmbio fixo, o que vai tirando o lastro, de certa forma, que a gente tem na nossa moeda.
e passa menos confiança para o mercado. Por isso que não é sustentável você tentar manter esse regime fixo. Então o pior que pode acontecer, Matheus, está trazendo aqui para o nosso público, é que o governo teria que queimar suas reservas e poderia se esgotar até dessas reservas. Exato. Concorda? Você confiaria em um país que não tem dólares? Ou que ficar cada vez mais diminuindo o seu estoque de dólares? E E também- até esse movimento já é ruim, né? Quando você vê que um país anuncia que está ali queimando seus dólares de reserva, algum problema evidente está E tentando por exemplo, sangrar. e além de, e é muito mais suscetível à crise também, porque é um país que não teria aí uma reserva e além de ter que gastar para fazer a paridade da moeda, se vem uma crise e o governo gastou muito nos últimos dias para fazer essa paridade, o governo ia se ferrar de uma maneira bem bonita. É. E aí a gente vê, para finalizar tudo isso, o quanto que os Estados Unidos consegue ter um poder cambial. Tem um poder bélico, militar, o poder político, e a gente tem um poder cambial, que é isso. Todo mundo utilizar, quase todo mundo utilizar dólar como reserva de emergência. Ou seja, a capacidade que os Estados Unidos têm de manter a sua moeda não tão inflacionária quanto outras do mundo é muito maior, porque todo mundo está usando a própria moeda deles, né? Com certeza. Isso se dá desde ali, você pega a Segunda Guerra Mundial, quando ele começou a reconstruir a Europa, como? Reconstruir o Japão, como? Fazendo tudo isso em dólar. Então, é uma medida, Muito forte. colhendo frutos dessa época. E terminando agora essa notícia que a gente trouxe para vocês, a forma que o Milei vai lidar agora com essa suspensão dessas amarras que o governo tem argentino hoje com relação à sua política cambial é o que vai definir para onde que vai a inflação, o rumo dela. Hoje a gente sabe que o governo argentino tem uma dívida com o Fundo Monetário Internacional, FMI, de 44 bilhões, o que é complicado que o país seja endividado, a gente sabe. E como que esse FMI, que é esse Fundo Monetário Internacional, ele é financiado? Os países membros, que atualmente tem 190 países, que contribuem com cotas para esse fundo, baseadas no tamanho do país, esses países aí vão pagando essas cotas e, em troca, eles têm acesso a empréstimos em momentos de crise. O FMI não é só um fundo que ajuda com emprestando dinheiro para país quebrado, basicamente. Ele também dá conselhos com relação ao regime de câmbio, dá conselhos com relação à política de juros. E ele está sempre ali por dentro de todos os países que fazem parte dele para poder ter uma intervenção, caso necessário, caso um país do nada comece a ter uma política aí que seja extremamente prejudicial para ele mesmo. O ministro da Economia, Luiz Caputo, disse que as implementações que o Milei quer trazer são para entrar em vigor a partir de 2026. E a Argentina teve essa taxa de câmbio flutuante já nos anos de 2015 até 2019, e no meio da corrida ao peso. Mas a volatilidade ali por conta das eleições acabaram por fazer com que a Argentina voltasse um pouco e retrocedesse com relação ao livre mercado para voltar a ter amarras aí dentro da sua economia e do seu regime cambial. E agora a gente vai para as notícias nacionais aqui do Brasil mesmo. Que é o seguinte, na última quinta-feira, dia 10, foram publicadas então novas versões dos códigos de distribuição e de negociação, atualizadas conforme a resolução 179 da CVM. Essa resolução 179 é que rege ali o sistema de assessorias no Brasil. Então, essa mudança visa a maior transparência nas remunerações dos assessores de investimentos, isso mesmo, durante a comercialização de ativos imobiliários, que são o quê? Ativos, ações, compras e fundos imobiliários e tudo mais. Então, essa grande mudança aí que vem a partir de 1º de novembro, entrando em vigor, vai fazer com que várias assessorias agora comecem a mostrar para o cliente como é que eles remuneram. Parabéns a quem? A gente. Por quê? Porque a gente vem falando isso há muito tempo. Se você descer no aeroporto de Goiânia, por exemplo, você vai ver a cara do Raul gigantesca num pilar de frente ao desembarque falando: o seu assessor de investimentos pode estar te enganando. Por quê? Pelo fato de que lá a gente explica dentro do QR Code como que ocorre essa remuneração. Ou seja, a gente já gritava isso para o mercado através do grande canal que a gente tem, que é o Investidor Sardinha, como que os assessores de investimentos remuneram. E assim, como não controla-se a mídia, ou seja, quando você fala e tem um canal de comunicação muito grande, a gente conseguiu mostrar isso para o mercado, o próprio mercado vem e muda. Então, parabéns a gente, eu gosto de parabéns a gente mesmo. A gente foi bom nisso. O mercado mudou conforme a gente se manifestou. Tanto barulho, tanta coisa que a gente fez, tanta verdade que a gente trouxe, quanta forma que a gente mostrou como que as assessorias se remuneram, o mercado veio e se mudou. Ou ele muda ou ele perde. Não tem outra saída. Quando você tem a capacidade de informar a todos como que acontecem as coisas, as pessoas começam a se questionar. E aí agora, para a pergunta que surge beleza, mas se essa remuneração ela não é uma remuneração muito coerente,
Como que a UVP se remunera? A UVP se remunera através de consultoria, que é diferente de assessoria. E na própria consultoria tem várias formas de remuneração. E uma das formas que a gente faz é através de fee-based, ou modelo fiduciário, que é o seguinte, é uma porcentagem do patrimônio total. Então, você tem 1 milhão em investimentos, a gente pega uma porcentagem X. Você tem 1 bilhão em investimentos, a gente pega uma porcentagem X. Diferente das assessorias que antigamente, agora vão ter que mudar, se remuneravam da seguinte forma. Elas não cobravam nada, mas colocavam ativos na sua carteira que rendiam abaixo do que poderia render e pegavam uma porcentagem como taxa Ou de seja, rebate. na consultoria a gente presta todo esse serviço de fazer o seu planejamento financeiro, entender os seus objetivos e cuidar da sua carteira de investimentos. E no final a cobrança acaba sendo pelo serviço, né? Por ter alguém que de fato vai entender todas as suas particularidades, seu perfil de risco e montar uma carteira adequada ao que você procura. Agora, na assessoria, basicamente é remunerado por produto, entende? Então, o grande problema disso é que, normalmente, quanto pior o produto, maior é a comissão que é paga ao assessor, o que acaba ocasionando esse conflito de interesse. Então, é muito comum a gente pegar aqui carteiras que vieram de assessorias com muito COI, né, operações estruturadas, fundo multimercado. Por quê? Esses produtos rendem menos, só que tem comissões muito mais agressivas do que você colocar em um CDB bom na carteira do cliente. Maravilha. José? Com certeza. Um outro fator que eu queria trazer para vocês e que é muito interessante também, mas é mais uma opinião minha agora que eu queria trazer para vocês dois, Edson e Matheus e Lucas, que está presente também, é que não é porque saiu essa notícia agora sobre a Ambima, que está exigindo mais transparência do mercado como um todo, que talvez isso se aplique, tá? Eu acho que ainda tem chance disso voltar atrás, por conta que, embora hoje o nosso modelo de remuneração seja mais claro, seja um modelo que a gente não tem nenhuma amarra para estar aí orientando patrimônios, ele também é um modelo que paga bem abaixo do que hoje um COI, por exemplo, na carteira com certeza, tá com certeza. te onerando aí. E se o COI tá pagando melhor do que um modelo de fee-based, por exemplo, às vezes com um COI que o cara coloca na tua carteira, a gente pagaria o nosso serviço aqui por alguns bons anos, acaba que o escritório por trás também ganha melhor. Então, o que eu trago com isso? Talvez as instituições que são remuneradas pelo modelo commission-based, que é esse modelo que cobra comissão através de produtos, tendem a fazer uma força contra a Ambima aí para que ela volte atrás e eles não tenham que realmente esclarecer quanto que eles estão ganhando por cada produto alocar na carteira do cliente, porque se o cliente soubesse o quanto que ele paga em cada porcaria que colocam na carteira dele, ele não ia querer colocar essa porcaria lá. E por isso acabaria que as assessorias iam ter uma remuneração bem abaixo. Então qual seria a saída para elas? Vir para o nosso modelo, que paga muito abaixo do que o que elas recebem hoje. Concorda comigo? Concordo totalmente. E, inclusive, caso isso passe e as assessorias atuais comecem a mudar para o modelo e bater no peito falando assim, agora a gente faz isso, é porque foram obrigadas. E foram obrigados por quê? Porque a gente reclamou durante muito tempo e mostrou. E não reclamou, na verdade, pra gente era bom. É bom gente fazendo essas coisas porque deixava bem claro que a gente era diferente. Agora, daqui a um tempo, se isso passe, é bom para todos os brasileiros, porque todo mundo vai ter que usar um modelo coerente. E se eles quiserem se remunerar da mesma forma, ganhando essa fatia gorda que eles ganham, vão ter que remunerar muito mais do que a gente. E aí a gente ganha mais mercado ainda, porque a gente é bom pra caralho. Claro, Então- mas assim, só abrir essa aspa. Existem assessores éticos, apesar de ser raro você encontrar, porque é um modelo, o cara tem que pagar a conta, na realidade. Então, acaba sendo muito conflitado por conta disso. Pô, eu vou colocar ali teu dinheiro num CDB e vou ganhar 0,5% Uma em cima mixaria. do que você colocou, ou vou colocar no COI e ganhar 5%. O cara tem o dinheiro dele, tem as contas dele para pagar. Então, esse modelo acaba sendo muito problemático, mas ainda assim, é raro, mas você encontra, às vezes, assessores que são éticos, de certa forma, e pagam ali um trabalho de forma honesta e colocam ali produtos mais adequados na sua carteira. Matheus, Só você que dá é uma muito aspa. difícil de achar, Você me dá uma aspa, que eu vou botar a boca no trombone agora. claro. O Matheus está trazendo aqui que realmente existem assessores éticos. Beleza, se o cara quiser ser ético, ele vai ser ético. O que a gente está batendo aqui é no modelo e não Exato. no É, assessor. não no assessor. O cara não é Exato. culpado de estar no modelo, ele tem que trabalhar e se ele achou um emprego hoje na assessoria, ele vai ter que pagar as contas dele. Mas o que eu quero bater? Que muitas das vezes eu conheço pessoas, vou falar, é que o próprio escritório não quer que os assessores façam esse modelo ético. Justamente pelo que eu trouxe para vocês até agora. Por conta que paga muito menos. Então, às vezes tem uma pressão ali do cara pro cara não fazer um modelo fee-based, não ter esse modelo ético de remuneração, porque vai trazer muito menos pro bolso dele e, consequentemente, muito menos pro bolso do escritório. Exato. Ou ter meta de COI, de fundo multimercado a colocar na carteira dos clientes.
e o assessor é o cara que tá na ponta. Então ele não define as regras, quem define só é o escritório. Ele joga embaixo das regras do jogo, né? Exatamente, tem que pagar as contas dele no final das contas. Não é o juiz. É isso. Então, agora vamos para outra notícia que a gente tem aqui, que é da CSN, né? Decide então vender 11% da mineração para a japonesa Itochu. Exatamente. A CSN, negociada em bolsa com o ticker CSNA3, vai vender 11% da sua mineradora. A CSN Mineração, também negociada em bolsa com o ticker CM3, para a mineradora japonesa Itochu Corporation, numa transação na faixa aí de 4,3 bilhões de reais. Essa venda vai entrar numa estratégia da empresa de reduzir a sua dívida líquida e sua alavancagem financeira, que atualmente está em 37,2 bilhões, ou mais de 3 vezes o EBITDA da empresa, o que na nossa avaliação é o que já não está saudável, uma dívida muito alta e acaba comprometendo o resultado da empresa. Em relação a essa transação, vai ter um prêmio de 20% a 30% sobre o preço atual das ações. E por que isso? A Itochu já é uma das acionistas minoritárias dessa subsidiária, então eles vão aumentar um pouco ali a participação e a voz, enquanto a CSN vai continuar sendo majoritária, só que com um peso um pouco menor dentro da empresa. Isso vem no movimento também que a CSN busca entrar aí no mercado de cimento. Então, em paralelo, vai ter negociação para adquirir a Intercement, que é controlada pela Mover, renovando o contrato de exclusividade, e a gente espera que até o final do ano tenha essa transação sendo concluída. Só que vai enfrentar alguns desafios, como a necessidade de repactuar as dívidas da empresa, então negociar taxas ali, negociar prazos, amortização, que é o que não está saudável, e até mesmo converter parte do endividamento da empresa em participação acionária para a CSN. E entrando aqui um pouco dos números para entender o quão prejudicial é o endividamento da Siderúrgica Nacional para os seus resultados. Se a gente for pegar aqui o segundo trimestre de 2024, eles tiveram uma receita, então venderam tudo, né, um total aí de 10,8 bilhões, com um lucro bruto. Então só descontando ali o preço para eles, né, de produção dos produtos, de 3 bilhões aproximadamente. Aí descontando despesa com venda, despesa administrativa, né, tudo necessário para manter a empresa rodando, sobra 1,6 bilhões. Esse aí é o EBIT, né, basicamente, da empresa. 1,6 bilhões, que dá uma margem de aproximadamente 16%. Só que quando você desconta o resultado financeiro, esse 1,6 bilhões cai para 120 milhões, ou seja, a empresa pagou de juros apenas em um trimestre o total de 1,5 bilhão, o que comeu praticamente todo o lucro operacional, e ainda mais depois que você colocou os impostos, a empresa reportou prejuízo, né, nesse trimestre e no primeiro trimestre de 2024, está com prejuízo acumulado no ano de aproximadamente 700 milhões de reais, justamente por conta desse resultado financeiro que está muito, muito agressivo, com endividamento elevado. Então é bem coerente ter essa estratégia de diminuir a dívida da empresa, porque não é viável continuar dessa forma aí ad eterno, né, reportando prejuízo por conta da dívida. Maravilha. E agora a gente vai para o quadro onde a gente lê os comentários do vídeo anterior. Eu separei aqui o do Smart Chosk, que ele disse, dúvida. Estou com praticamente 200 mil no Inter investidos e gosto bastante da praticidade do aplicativo ali. Faz sentido eu mudar para o VP Capital? Fui aluno, então já é um aluno da UVP, escola, porém ainda estou bem perdido na questão dos reais benefícios. Naveguei na plataforma, porém não encontrei nada muito chamativo. Tem algum diferencial que faça sentido na plataforma? E aí uma coisa que eu já queria falar para você, deixa o seu nome aqui, ou só o nome mesmo, porque a gente consegue buscar você dentro da base da plataforma, e aí o pessoal entra, faz uma cálculo, você mostra ali os reais benefícios da plataforma. Mas dentre eles a gente tem ali vários mesmo. Faz diferente, Edson. Eu, como consultor de investimentos, me comprometo a explicar todos os benefícios pro nosso querido ouvinte aí. Pode deixar o comentário aí nesse vídeo, se você assistir, o nome, que a gente vai marcar uma call. Eu entro em contato contigo. Tá bom. Então, olha só, a gente nem atende pessoa com abaixo de 200 mil, mas porque é só acima de 300 mil, você vai ver lá no formulário, mas o José aí se comprometeu, então, problema do José. Vamos lá, José. Então, mas dentro da plataforma tem muitas coisas mesmo, principalmente você que já foi aluno, você já entende como funciona ali. A gente tá com uma fila muito grande, mas o Zé vai conversar ali com você e explicar essa plataforma. Com certeza, você já está dentro do Inter, então você tem uma praticidade maior para a utilização do aplicativo, mas não quer dizer necessariamente que é muito melhor que isso. Então, beleza? Tem um outro comentário aqui, que é o comentário do Gustavo Elec, que ele disse, bom dia, primeiro a comentar e primeiro a ver o vídeo. No comentário de hoje eu gostaria de agradecer demais a vocês
por terem uma interação comigo. Muito obrigado por ler meu comentário e tirarem um tempo para falar diretamente um conselho para mim. Foi o menino que a gente falou da moto lá. Isso é motivador e acredito que vai ser um prazer assinar a UVP Capital e ter acesso ao mais Caralho, privilegiado manda um aos abraço pra ele ensinamentos que- que você Um dá. abraço. Eu que li esse comentário aí. É? Você que Uhum. leu? Então aí, ó. Um abraço do José pra você. Do José pro José. De José pra José. E os seus comentários aí, pessoal? Tô vendo vários aqui. Eu tenho aqui um comentário do @Correia Invest. Me perguntando, pessoal, é possível se tornar assessor de investimento sem ser tempo integral? Trabalho apenas 2 a 3 dias na semana, concurso e gostaria de ganhar uma renda extra. Obrigado, ótimo conteúdo. Assim, poder é possível, mas você vai ser um bom profissional? Definitivamente não. Tem que ter muito trabalho, tem que ter um acompanhamento de mercado. Então, se você for trabalhar 2 a 3 vezes por semana como consultor, cara, como que você vai aproveitar ali algumas oportunidades que podem aparecer? Por exemplo, ali balcão de renda fixa gira todos os dias. Às vezes você tem títulos pagando uma taxa muito mais alta porque dentro daquele dia teve alguma coisa disponibilizada no mercado secundário. Então, se você não tiver essa vivência diária do mercado, você não vai conseguir prestar um serviço de qualidade para os seus clientes e não vai conseguir captar as melhores oportunidades. Então, apesar de ser possível, eu não recomendo de forma alguma, cara, porque não vai ser um serviço de qualidade que você vai conseguir prestar por conta dessa falta de tempo. Demanda muito de você, muita dedicação. Então, não faz sentido. E já nessa linha aqui de perguntas sobre mercado financeiro, o CG Canal 351 perguntou aqui: quero começar minha carreira no mercado financeiro e estou estudando para a prova do CPA 10. Alguma dica? Bancos, corretoras, cooperativa de crédito? Qual escolher para iniciar? O programa é tão bom que até com áudio péssimo eu assisti até o final, mas por favor, não repitam. Antes de tudo, agradecer por ter assistido até o final, mesmo com áudio. Nesse programa não vai acontecer isso, mas se acontecer, o pessoal vai dar uma passadinha na RH. Né? Já foram intimados pelo pessoal dos comentários. Então, tudo certo, pode ficar tranquilo. O Malheiros do nada tá demitindo o povo. Não, Você viu? Lucas, levanta e mete a mão nele, Lucas. foram nos demitindo. comentários que foram intimados. Ah, os Não fui eu. comentários? O Ah, comentário tá. intimou, não fui eu que te intimei, não. Não, Eu é só porque passei a senão mensagem. a gente ia fazer tirar 10 minutinhos do programa aí, botar você de um lado, o Lucas do outro, e quem se espocasse até o final ia ficar na empresa. É o público. E todo mundo sabe que a voz do povo é a voz de Deus, né? Aqui dos nossos espectadores do Soco Matinal. Meteu essa mesmo? Ou meteu essa mesmo? A gente nem lê os comentários que a gente não quer ler. Continuando só a passa. pergunta. Não faz sentido você querer começar pela CPA 10. Por quê? Tem uma escada. CPA 10, CPA 20 e CEA. Para você conseguir ser consultor, você necessariamente precisa ter o CEA dentro das certificações da Anbima. Com a CPA 10, você vai ficar restrito a Ele quer ser trabalhar ali consultor? dentro de... É consultor que ele quer ser? Ele falou de iniciar no mercado financeiro. Ah. Mas com CPA 10 e CPA 20, você vai ficar restrito a cargos puramente comerciais dentro de bancos. Tá, você ser ali gerente de atendimento, sabe? Gerente de conta mesmo dos bancões. Olha o É a desprezo do principal Malheiros. função. Você viu o desprezo do Malheiros? Deixa eu desprezar que eu já fui, eu posso. Gerente de nada, Ele não foi, eu posso. Pode. Gerente de conta, essas porcaria que empurra produto ruim. Se tu quer ser isso aí, faz CPA. vai ter que empurrar seguro, consórcio empurrar idoso. consórcio, é isso aí que você vai ter que fazer. Isso aí. Então, faz muito mais sentido você procurar direto a certificação CE. Até porque senão, para chegar, né, galgar o caminho para consultor, seria um custo triplicado de certificação, porque cada prova tem um custo. E mais, a partir de 2026, a Anbima vai mudar a regulamentação. Então, você não vai mais conseguir tirar o CEA direto. Você vai ter uma certificação inicial agora dentro dessa escada, e o CEA de hoje vai ser dividido em duas. Então, para você ter a mesma certificação que nós temos hoje, você teria que fazer 3 provas a partir de 2026. Então corre, menino. O que seria muito mais custoso para Malheiros, você. tu não Já fala aí tive de agora. quem triplicou o custo aí, porque eu gastei, tá? Eu tive esse custo triplicado, eu tenho a CPA 10, a CPA 20 CEA. Mas aí ele pode pular direto pro CEA. É verdade. A partir de Não 2026 cometa vai o ser erro que eu cometi. obrigatório. Você cometeu um erro. Não cometa o erro que eu cometi, tá? Mas é mais formação. O Zé Mas tem uma formação se tu quiser ser bancário mesmo, que eu espero que não, porque assim, é dose, cara, tu empurrar produto ruim nas pessoas quando tu tem um conhecimento financeiro. Cara, faz diretamente o CPA 20, se for pra ser bancário, por conta que é a mesma coisa que o CPA 10 praticamente, tem algumas adições de conteúdos ali, agora o CEA daí já entra matemática financeira, fica um buraco mais embaixo. Eu vou até falar, o CEA, na minha visão, acaba sendo mais fácil. Por quê? Quando você entende a parte de matemática financeira, HP2C, né, todos esses cálculos que você tem que fazer, você não erra mais. São questões que vêm literalmente de graça para sua prova. Então, enquanto o 10 e o 20 é muito, muito decoreba mesmo. Essas questões de cálculo, na minha visão, pelo menos, que eu tive uma certa facilidade com o assunto,
acabaram vindo pra Ó, facilitar. Malheiros, da a humildade prova. dele, na minha visão, que eu tive uma minha certa visão. facilidade. O cara é bravo, tem que respeitar o que 250 Fala, não, nosso ó, vou menino. lá, vou pagar pau pro Malheiros. Malheiros já passou na prova da Marinha, já passou na prova da Aeronáutica, já passou na prova da Polícia Militar ou Civil? Era pra ser militar, foi na polícia militar. Ele falou na Polícia tristeza, Militar. acho que ele tá querendo É, ser militar. Polícia Militar, já passou em quase todas as certificações do mercado financeiro. Malheiros, parabéns, você é mediano. Vamos lá, então. Obrigado, Edson. Quero ler um comentário também do Acelera, João Malheiros. Ortega. Ah, parei. O Lucas vai ter um infarto ali, ó. 41 minutos. Virou O João Douglas, Ortega virou Douglas. procurando. Em quais casos dá pra ter só 3 meses de reserva de emergência? Nunca. Nem se você for servidor público. Você vai ter no mínimo 6 meses de Eu reserva ia de responder emergência. isso. Eu ia responder essa. Eu ia falar em quais casos você pode ter 3 meses de reserva de emergência, no caso de você quebrar. É isso. Se você realmente quiser ferrar sua vida financeira, você pode ter 3 Exato. meses. Se você quiser correr o risco de quebrar, aí Você sim. pode ter. Vai lá. E o último comentário Meu do, Deus, Douglas. do arroba Lucas Conrado. Ouço dizer que esse início de programa foi o melhor da história do Soco Matinal, uma verdadeira aula. Parabéns aos envolvidos. De Ele nada. perguntou, aproveitando, ensejo, gostaria de saber um pouco mais sobre o que o nosso querido Ensejo. Matheus Malheiros, vulgo MM, diz a respeito do Zé ao congelar a reserva em dólar de outros países, em alguns casos específicos, como funcionaria esse congelamento, quais consequências trariam o país que está... Acabou o ar. Quais consequências trariam para o país que está sendo afetado. Lucas, como que funciona? Estados Unidos, por meio de ordens executivas mesmo, tá, ali do Poder Executivo, e intermédio do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, consegue congelar, literalmente. Então, evita movimentações de ativos financeiros que sejam dolarizados, seja moeda corrente ou títulos públicos. E quais as consequências de um país? Você desvaloriza a moeda dele, o que gera uma perda de confiança no país, né? Você restringe o comércio internacional, então todas as transações internacionais hoje, ou pelo menos sua maioria, são feitas em dólar, e se o país não tem acesso a essa moeda, acaba ficando excluído desse comércio. E isso pode gerar ali uma crise econômica como consequência dessa desvalorização cambial e impossibilidade de ter o comércio internacional. Então isso é uma forte ferramenta de pressão econômica para os Estados Unidos, que pode ser usado em momentos aí de sanções, de crises geopolíticas. Exatamente, é o poder, simplesmente, que eles têm por ser o país que controla o dólar. José Jagger. Eu vou ler um comentário sobre que o Matheus Acelera. usou todo o tempo dos comentários. Yuki07N comentou o seguinte... Não foi ele, foi o José Eduardo Pinto. Esse comentário é meu também. Ele perguntou... José Eduardo Pinto. Parabéns a toda a equipe de áudio. Só passar na RH 450. O que tem a falar sobre isso aí, Lucas? Foi... Esse comentário aí que eu tinha lido pra falar, não foi eu que te intimei. Pode É, o ofender, comentário Lucas, que- pode ofender. Ofende ele. Não posso, senão eu tenho que passar na RH. E o Lucas é bom de ofensa, cara. Ô, E eu a quero José ler também. agora também o comentário do arroba Yukio07N. Como é possível vermos como a dívida é distribuída, ao dado que 47% da dívida é pós-fixada? Você pode procurar no GovBR, todo mês eles lançam, né, uma notícia falando sobre como se comportou o estoque da dívida nacional, ou procurar dívida pública em grandes números e entrar ali no próprio site do Tesouro no Google, só que ele é um pouco desatualizado. Maravilha, agora vamos pro quadro das notícias não tão irrelevantes. E eu mesmo vou dar a notícia, eu vou falar o seguinte: a Azul se destaca com alta de 3,91% nas ações, o que vem em destaque frente às renegociações de dívidas que ela fez. É uma empresa aérea muito endividada. Semana passada a gente trouxe as notícias sobre como ela vem renegociando essas dívidas. Deu positivo, quase 92% das dívidas foram renegociadas com seus credores, seus principais credores, e assim a gente reage aí com uma alta na ação de 3,91%. Além disso, a Gol, junto com uma cadelinha, seguiu ali 3,70% das ações também subiram, porque quando uma companhia aérea sobe, geralmente outra sobe junto, porque o cenário é o E mesmo. também recado por conta da parceria com os dois sim, as Tem, duas é. empresas. O- Que agora estão Estão dizendo aí na boca miúda que vão querer fundir as duas até o final É, do por ano. isso que estão subindo junto, né? Já pensou? Gol e Azul ao mesmo Exatamente. tempo? Dá pra dar o recado final já, Edson? Pode dar o recado final pra você. Autorizado. Então tá, vou deixar uma curiosidade aí pra quem gosta de Dragon Ball. Seguinte, Goku foi dublado por uma mulher e outra curiosidade é que em um episódio o Goku comeu o equivalente a 50 pessoas em comida. Olô. Que é isso, hein? Seu sorriso Mas- é tão resplandecente que deixa Agora meu vocês estão me coração copiando. Mas né? essa música. Seguinte, comenta aí, qual música é melhor? Sorriso Sorriso Resplandecente. resplandecente, é melhor. Não, deixa ele falar, Peraí, cara. ô, É a melhor. Você é acabou, comunista agora? chama. Sorriso Resplandecente ou posso pressentir O perigo e o caos. Tananana, E ninguém agora vai me Desde o dia em que amedrontar. eu te reencontrei, Tá bom, só. me lembrei daquele Corta aí que eu lindo vou bater no Malheiros. lugar.